Fala galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel da Aguiar, o meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos. Galera, o filme de Chuck, como eu já disse, está perto de chegar, está para estrear esta quinta, e eu resolvi fazer mais um vídeo mencionando filmes com bonecos que foram inspirados em Chuck. Eu acho que muitos aí não conhecem, mas Annabelle não foi a única inspiração de Chuck. Antes de Annabelle veio outra galerinha aí, depois da época de Chuck. Chuck veio primeiro, teve uma galerinha que ainda veio um pouco antes de Chuck, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Hoje eu vou falar sobre os bonecos que foram inspirados depois da história de Chuck. Teve uns que vieram um pouco antes de Chuck, sim, teve uns que vieram um pouco antes de Chuck em alguns filmes. Mas hoje eu vou falar sobre os filmes com bonecos amaldiçoados que foram inspirados em Chuck, que vieram depois de Chuck. Eu vou começar mencionando este filme aqui, Brinquedos Diabólicos. América Video apresenta Brinquedos Diabólicos. Eles são brinquedos, mas são perigosos, demoníacos e matam. Brinquedos Diabólicos, já nas locadoras. Este filme aqui, galera, é um VHS, Brinquedos Diabólicos. Esse filme aqui é de 1991. Ele foi praticamente assim, inspirado em alguns detalhes em Chuck. Pode perceber que este boneco aqui é semelhante a Chuck. Aqui está aquele boneco que antigamente era bem assustador, que saía da caixa, o ursinho possuído. Este filme aqui é basicamente o que? Este filme aqui eu vou ler aqui mais ou menos para vocês, depois eu faço um resumo rapidamente. O pior pesadelo de uma criança é aquele em que seus brinquedos se tornem vivos e assassinos. Para alguns poucos infelizes, este pesadelo tornou-se realidade. Judith Gray, uma bela policial que está encarregada de demarcar terras, está no local. Está no local onde existe um armazém repleto de brinquedos. Judith está grávida e trabalha na companhia de um assistente quando este é baleado e morto. Ela vai até o armazém e tenta descobrir o assassino, mas encontra brinquedos abandonados com vida. Esta façanha é obra de The Kid, uma criança bizarra, o mal personificado. The Kid possui um tremendo poder e também um plano impiedoso para a criança de Judith, que está para nascer. Judith está no armazém maldito, depende de si própria para salvar-se e a seu filho. Assista, brinque e assuma o risco. Ou seja, esta franquia aqui teve este filme de 1991, teve outras continuações avulsas que também depois mais na frente, inclusive esses brinquedos aqui mais na frente lutaram com os brinquedos do Mestre dos Brinquedos, que também é um filme que eu vou mencionar depois em outro vídeo meu. Mas a princípio, esses brinquedos diabólicos são o quê? O demônio está na terra neste armazém abandonado. E o que acontece? Ele tem boneco lá que ele possuiu, deu vida, que ele mantém no armazém. E ele queria o quê? Um corpo para poder se hospedar e poder reencarnar na Terra. Então, com essa policial entrando no armazém atrás do criminoso, o demônio viu a oportunidade perfeita para se alojar no corpo da criança, da moça. Então, fica nesse conflito. O demônio bota os bonecos para ir atrás da moça, porque eles querem para poder forçar ela, a criança que ela vai ter, como é que eu vou dizer, o corpo do demônio quando o demônio reencarnar. Então é mais ou menos isso. Este filme é de 1991, tem assim uns efeitozinhos um pouco baixos se comparado com Chuck. Os efeitos de Chuck são melhores, claro. Mas é como eu disse, trata-se apenas de uma das cópias de Chuck, como muitos outros que vieram. Ele é de 1991. Uma das cópias de Chuck, que teve alguns filmes depois, inclusive como esse. Mas na frente ele luta contra os brinquedos do Mestre dos Brinquedos. E seguindo a outra linha, tem este outro filme aqui,
Pinóquio, o Perverso. Este filme aqui é de 1996. O que é esse filme aqui? Esse filme aqui tem duas linhas de raciocínio nesse filme aqui. Eu vou ler aqui a princípio essa parte aqui, eu não vou ler a parte de trás, eu vou fazer um resumo desse filme aqui. Porque esse filme aqui, quando foi assim, para poder a pessoa assistir ele, quem for assistir tem que abrir um pouco a mente, porque ele pode ser visto de duas maneiras. Eu vou ler aqui essa parte aqui de cima. Este filme aqui também é um VHS, Pinóquio Perverso. Ele não foi lançado em DVD aqui no Brasil, ele só foi lançado em VHS. Em DVD, quem quiser adquirir só tem este filme aqui importado. O boneco de madeira e sua dona, uma pequena e graciosa homicida. Ou seja, por quê? Porque este filme aqui pode ser visto de duas maneiras. Pode ser visto com... Vocês sabem que o conto de Pinóquio, a verdadeira história, é um pouco sombria. E depois foi que a Disney adaptou para conto infantil. Mas a história de Pinóquio em si é um pouco sombria. E este filme aqui vai mais além ainda da versão sádica do Pinóquio. Ou seja, aqui pode ser visto de uma maneira. O Pinóquio é um boneco. A primeira maneira de ser visto, ele é um boneco que ele quer ser menino de verdade, mas ele tem que lidar com aquelas situações de ser bom e ser mal. E no decorrer do percurso, ele gosta mais da maldade, ele prefere a maldade, então ele fica cometendo maldades, ele se junta com a garotinha na qual ele possui e fica dominando ela, e nisso os dois ficam fazendo as suas coisas, suas maldadezinhas. Tanto o boneco influencia a menina, como a menina, que é a criança, influencia o boneco, e ambos ficam armando maldades aí com o povo. E o outro jeito de ser visto ele é o que? Que o Pinóquio realmente é apenas um boneco, e que tudo apenas as cenas que a gente vai ver do Pinóquio se movimentando para poder pegar o povo, na verdade não é o Pinóquio. O Pinóquio é apenas um boneco de madeira, e tudo aquilo não passa da cabeça da garotinha, ou seja, que a garotinha que imagina que o Pinóquio está vivo matando as pessoas, que tudo aquilo do Pinóquio aparecer vivo no recorrer do filme é tudo da cabeça da garotinha, porque a garotinha, como se sente solitária e ela ganha o boneco do Pinóquio, ela sente refúgio com o boneco do Pinóquio. Então ela fica se imaginando que o boneco do Pinóquio está defendendo ela, fazendo as coisas para poder defender ela, matando as pessoas, mas na verdade não é o Pinóquio que está fazendo isso. Quem está fazendo isso é a garotinha, que na cabeça dela ela fica se enxergando como se fosse o Pinóquio. E é mais ou menos isso. Quem for assistir esse filme tem essas duas visões de ver o filme. É um filme assim interessante, bom de se assistir. Uma das cópias também de Chuck, claro. Pode-se ver que é uma das cópias de Chuck, mas como eu disse, ele pode ser assistido de duas só. Porque Chuck, a princípio, quando a gente... Agora sim, claro, segue um pouco a linha de raciocínio de Chuck. Porque quando a gente começa a assistir Chuck, a gente pensa, claro, que quem está fazendo as coisas é o menino. Que aí eles copiaram essa ideia para um dos raciocínios do filme. Que aqui a gente pensa nos raciocínios que quem está fazendo as coisas é a garotinha. E depois, no decorrer do filme de Chuck, a gente descobre que não é o Andy que faz, e sim o Chuck. E já puxa para o outro lado do filme aqui do Pinóquio, que também pode ser visto como sendo o Pinóquio que está matando as pessoas. Então assim, é uma cópia legal do filme de Chuck esse aqui. É um filme sim, aparentemente bom, lançado em 1996. Também não se encontra esse filme aqui em DVD mais. Este filme aqui só foi lançado em VHS. Ele não se encontra em DVD aqui no Brasil. É um filme assim interessante de ver. Segue um pouco a linha de raciocínio também de Boneco Assassino, né? Que eu ainda vou falar em outro vídeo meu. E seguindo a linha adiante, tem este outro aqui, Gritos Mortais. Gritos Mortais foi lançado em 2007. Trata-se da história de uma mulher que morre na cidade, e essa mulher ela só tinha bonecos, que ela só morava com bonecos, e os bonecos eram assombrados. E quando ela morreu, ela fez como se fosse uma prece, uma oração, que quem fosse chamar a canção dela daria vida aos seus bonecos, e a alma dela ia para os bonecos para poder os bonecos ganharem vida. E no final, o rapaz, quando descobre essa maldição,
ele descobre que uma das mulheres lá que estava na cidade era descendente dessa mulher que morreu, que tinha os bonecos. E nisso, o boneco, quando chega na casa dele, ele fica sem saber o que fazer. Então o boneco começa a armar umas até chegar para a sua segunda dona, que é a descendente dessa mulher, que é no final que ele descobre que é a descendente da mulher que era a dona dos bonecos que fazia vida. E a maldição é porque a antiga dona estava dentro dos bonecos, dos seus bonecos. Ou seja, quem cantava a música dela daria vida para os bonecos, porque a alma dela iria para dentro dos bonecos. É um filme de 2007 assim, sem uma linha de raciocínio um pouco fraca. Você começa a assistir o filme, você começa a ficar empolgado em querer descobrir o mistério dos bonecos, em porque eles são vivos. Mas quando você chega no final, que você descobre que é apenas isso, que é essa mulher que morreu, que tinha esses bonecos, que ela transformava o povo em boneco, e quando ela foi morta, a alma dela entrou para os bonecos, assim, fica uma coisa meio chatinha. No decorrer que você está assistindo o filme, você acha até o filmezinho interessante, você quer descobrir o mistério, mas quando você descobre no final o motivo do mistério, fica uma coisa chata. Se for colocar entre ele e este filme de Pinóquio, eu acho que o filme de Pinóquio, como segue duas linhas de raciocínio, você se sente mais empolgado, porque quando você termina de ver esse filme de Pinóquio, você fica ainda com aquele gostinho de mistério e aquela sensação de dois raciocínios. Então, em relação a Gritos Mortais, é um filme que Gritos Mortais fica sendo fraco. E então é isto, galera. Eu fiz esse vídeo aqui para falar uma primeira parte sobre esses filmes assim com bonecos do cinema que foram inspirados em Chuck. Posso fazer depois um outro vídeo, tem muitos ainda filmes de bonecos ainda que eu não mencionei aqui. Fiz apenas um vídeo rápido para poder falar rapidamente desses filmes aqui. Tem muitos outros, como eu disse, uns que vieram antes de Chuck e outros também ainda que vieram depois de Chuck, que foram inspirados em Chuck. Sem contar também as lendas urbanas, claro, porque tem muitas lendas urbanas sobre bonecos também que foram inspirados em Chuck, como a lenda do Fofão e a lenda de outros bonecos aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Eu fiz aqui mais um vídeo assim, porque como o filme de Chuck vai estrear dia 22 de agosto, achei interessante trazer mais um vídeo aqui falando sobre bonecos assim, de filmes de terror. E pretendo fazer mais vídeos sobre esse. Esse aqui foi apenas um breve vídeo, como eu disse, tem muitos vídeos ainda para falar sobre bonecos ainda. Se gostaram do vídeo, galera, deixem um like aí no vídeo e compartilhe com todos aí que gostam dessas histórias assim sobre bonecos assombrados, de filmes, de lendas urbanas. Compartilhem com os amigos aí e se inscrevam no meu canal, galera, que ajuda o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Tchau!